Ok. Em primeiro lugar, obrigado por vocês virem de novo hoje à noite aqui. Estavam aqui ontem, venham de novo. Parece que a gente nunca sai daqui, né? Parece que você começa a criar raiz onde a gente se reúne. Mas é ótimo ver vocês outra vez. Muitos pais aqui. E não importa, ainda que o tema da aula era criando meninos, vale para os dois. Se você tem meninas ou meninos, é o mesmo princípio, são as mesmas ideias. Não é bem uma aula, porque o que eu gostaria mais de ser é como se fosse uma dinâmica e escutar suas perguntas. Quero que vocês participem mais, porque talvez o que eu fale não vá de encontro à sua necessidade em particular. Então eu gostaria até de deixar aberto, depois que eu ler uma escritura com vocês, e meus filhos vão compartilhar um pouco, de abrir para que vocês possam nos perguntar sobre seus filhos, alguma coisa que você gostaria de saber sobre a criação deles, e talvez a gente possa então responder as perguntas e ajudar vocês com isso. Tá bom? Todo mundo concorda? Todo mundo gosta da ideia? Que eu não quero fazer isso uma aula, porque eu acho que a gente já tem escutado muitas aulas. E eu gostaria de ser mais, que fosse mais um tempo de compartilhar, um tempo mais onde a gente possa ouvir suas perguntas. Tá bom? Ok. Então, eu gostaria de abrir com vocês em Gênesis capítulo 37. Começando no versículo 1. Todo mundo chegou lá? A versão que eu vou ler não é a nova versão internacional, como é a tradução de vocês? A nova tradução na linguagem de hoje. Essa é a versão que eu vou ler, tá bom? Então, começando no versículo 1, fala o seguinte: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. E se vocês sabem muito bem, Jacó não teve só 3 meninos, teve 12, certo? Teve um monte, e teve filhas também. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidando das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei, que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez, e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de vocês e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele
mas o seu pai ficou pensando no caso. Se a gente parar para pensar um pouquinho sobre a história da família de Jacó e como ele criou os seus filhos, já dá para perceber no que a gente leu aqui que não foi muito bom, certo? Aconteceu muita coisa errada já desde o princípio, porque eles eram jovens ainda. José era o mais novo, tinha 17 anos, um adolescente, certo? Talvez como muitos de vocês que têm filhos nessa faixa etária, sendo adolescentes, ou talvez um pouco mais velho, um pouco mais novo, ok? Mas dá para entender que nessa situação os filhos já não eram tão pequenininhos, já estavam numa fase mais adulta, ainda sendo adolescente ou jovens, mas dá para perceber que o relacionamento não era muito bom dentro dessa família, né? Por quê? Primeiro porque fala aqui claramente que havia um favoritismo da parte do pai Jacó em relação ao filho José, que era o mais novo. Ele sendo velho, sendo um dos mais novos, o último filho que nasceu, não, penúltimo, que tem o outro ainda, Benjamim, que era mais novo ainda, mas havia um favoritismo. Jacó já estava velho, mandou fazer uma túnica longa com mangas compridas. Fala aqui que ele amava mais a José do que todos os outros filhos, e os irmãos viam isso, e as palavras que a Bíblia fala aqui, que eles sentiam ódio contra o seu irmão, tinham raiva de ver esse tipo de favoritismo do pai em relação a José, comparando com os outros filhos, não? Então aí vem essa história do sonho, né? Dois sonhos que ele teve, e aí ainda eles ficaram mais irritados ainda com o sonho. Até o próprio pai falou: então quer dizer que você está dizendo que nós vamos ter que nos ajoelhar e colocar a nossa cara no chão, eu e sua mãe? E fala que ainda mais ódio e raiva e ira começou a aparecer no coração deles. E no final, no versículo 11, fala que Jacó ficou pensando no caso. Bom, tem algumas coisas aqui importantes. Criar filhos, sejam eles homens ou mulheres, é um constante desafio. Não importa se você tem meninos ou meninas. Foi um desafio na vida de Jacó, vai ser um desafio para nós também hoje. Você precisa entender, e nós precisamos entender, até mesmo Deus abençoou Jacó e a família, e muitas coisas aconteceram na vida deles. Mas não significa que vai ser fácil criar seus filhos. Em nenhum minuto, em qualquer estágio em que eles estejam, vai ser um desafio constante para você criar seus filhos. Sendo pai, e é interessante que você não vê muito a figura da mãe aqui. É mencionado especificamente o pai, Jacó. Por quê? Porque sendo pai, é muito difícil você encontrar um balanço entre disciplina e oferecendo graça. Esse balanço é um desafio mais grande para o pai, porque obviamente quem é que Deus colocou como cabeça? O homem, certo? Com todo respeito pelas irmãs, por nossas esposas, mas Deus colocou o homem com a liderança, certo? Então, homens, pais, entenda que em primeiro lugar é sua responsabilidade encontrar esse equilíbrio
entre disciplina e graça. Eu acredito que muitos de nós somos um pouco negligentes e deixamos essa questão de disciplina com as mulheres. Porque o homem sai para fora, o homem trabalha, fica o dia inteiro fora de casa, quando volta para casa está cansado, quer comer, quer tomar banho, quer descansar, quer ir dormir, e a gente começa a negligenciar a disciplina dos nossos filhos, deixando que a esposa é cristã também, minha mulher é uma cristã, ela vai cuidar da disciplina. E você vê aqui que Jacó não tomou muita responsabilidade nessa situação entre José, o filho mais novo, e os irmãos mais velhos. Havia conflito aqui. Eles estavam com ódio. Esse é um sentimento muito forte. Raiva, ira. E vocês sabem a história, o que aconteceu depois disso, lembra? Eu não vou ler. Mas eles venderam o irmão mais novo, já eles queriam matá-lo. Mas aí decidiram não fazer isso e venderam ele como escravo para o Egito. Imagina, a que ponto andavam os sentimentos de um com os outros dentro dessa casa. E você vê que Jacó não estava fazendo muita coisa não para resolver essa situação. A coisa só estava rolando e piorando, e chegou a um ponto onde José foi vendido como escravo. E os irmãos mentiram para o pai, falando que ele tinha sido atacado por um leão e tinha sido morto. Não sei se era um leão ou um urso, mas ele foi atacado. Trouxeram a roupa suja de sangue para provar, olha, ele foi morto, está morto. E por muitos anos Jacó nem sabia que o filho ainda vivia. Bom, eu não quero ir nessa história, mas eu quero ficar nesse ponto aqui. Vê como é importante, se o pai não resolve essa situação, ninguém vai resolver. Se tem uma coisa com nossos filhos, desde que eles eram pequenos, nós nunca toleramos que eles brigassem uns com os outros, que eles sentissem raiva um do outro, que eles fossem para a cama dormir com esse sentimento, ou inveja, ou que houvesse favoritismo de um em relação ao outro. Se eles brigassem, imediatamente a gente tinha que conversar com eles e resolver a situação. Nós dois, eu e ela. E muitas vezes, se eu não estava presente e ela sabia o que tinha acontecido, ela falava comigo, Dácio, você precisa falar com eles e resolver essa situação. Então a gente nunca permitiu que sentimentos como esse dentro da família, entre os meninos, se houvesse inveja, ou um desentendimento, ou uma briga, uma discussão, ou palavras mais duras ou agressivas, a gente não tolerava. Isso era intolerável para nós. E muitas vezes, eu como pai, era o primeiro a ir e sentar e conversar e resolver. Mas ela também muitas vezes fez. Mas ela vinha comigo primeiro. Dácio, aconteceu isso, nós precisamos resolver isso. Então, essa é uma das coisas que a gente nunca tolerou, e eu acredito que isso fez uma diferença muito grande na vida deles. Mais tarde, quando eles estudaram a Bíblia e quando eles conversaram com a gente, eles confessaram algumas coisas que a gente não sabia. Que depois da gente ter conversa com eles, eles ainda brigaram. Não é verdade? E a gente não sabia. Veio à tona quando eles estudaram na Bíblia, eles viram, não, a gente agiu errado, a gente precisa contar para o pai e para a mãe, que ainda que eles corrigiram a gente, ainda a gente brigou e fez coisas que não devia. Mas eu acredito que ajudou muito a esses 3 meninos essa conversa de que vocês precisam estar unidos, sempre. O resultado do que eu vejo agora na vida deles, a dinâmica que existe entre esses 3 que vocês estão vendo aqui na frente, eles se gostam muito um do outro. Na verdade, eles estão... O Daniel foi o primeiro a sair de casa, indo para a universidade, né? Depois saiu o Felipe, só ficou o Nicolas com a gente. Mas quando eles se encontram, quando eles se reúnem, os 3 começam a se agarrar, se abraçam,
se jogam um ao outro no chão, se beijam, se grudam um no outro. Por quê? Eu acredito que eles entenderam bem o ponto de que não pode haver nenhuma desunião entre eles. O Nicolas, ele pega o carro dele, pai, mãe, eu vou passar uns dias com o Felipe e com o Daniel, onde eles moravam, porque estavam na mesma universidade. E ele pega o carro dele, põe a mala no carro e vai e fica o fim de semana, só para ir estar com os irmãos. Ele precisa do apoio dos irmãos, ele precisa da ajuda do irmão. Percebe a diferença? Em vez de afastar, porque o pai, como Jacó, não lidou com esses sentimentos entre os irmãos, e o resultado foi uma separação total, um distanciamento, vender o irmão como escravo. Não é isso que Deus espera de nós como família. Você olha, mas por que isso está na Bíblia? Eu acho que é uma lição para a gente olhar e aprender. E eu acredito que no final, no versículo 11, fala que Jacó ficou pensando. Eu não sei o que ele pensou, mas eu acho que ele começou a ver o problema. Então, nós precisamos olhar para esse tipo de relacionamento. Como é a dinâmica entre seus filhos? Existe uma diferença de idade aqui entre esses três, não é muito grande, mas existe. Mas eu acho que também vocês têm filhos onde existe uma diferença de idade entre eles. Então você tem que olhar essa dinâmica entre eles. Se existe uma mistura, meninos e meninas na mesma casa, qual é a dinâmica entre eles? Como é que funciona a dinâmica entre essas crianças dentro da sua própria casa? Pai, você está olhando para essa dinâmica? Como é que eles se relacionam? Qual é a conversa? Se respeitam? Se amam? Tem desentendimentos? Não estou dizendo, não tem família onde não exista isso. Não vai ser perfeito. Não acho que por estar na igreja que você nunca vai enfrentar desafios. É isso que eu estou falando aqui. É constante esse desafio. O fato de estarmos na igreja significa uma coisa só: você tem mais oportunidade, você está indo numa direção mais correta e existe uma grande probabilidade de que as coisas vão ir na direção certa, mas não tem garantia. Não tem nenhuma garantia. Nós não tínhamos uma garantia de que esses três iam ser discípulos. Mas eu preciso ser constante nessa disciplina. Amém? Você quer compartilhar algo sobre disciplina, Dani? Eu queria só falar sobre que muita da desunião entre os irmãos ou irmãos e irmãs existe por causa de competição. E há uma competição saudável, né? A competição saudável é todo mundo está jogando um jogo, eu ganhei, buraco, né? E todo mundo, opa. Ou jogando futebol, pum, eu fiz o gol. Isso é competição saudável, não? Quando jogam juntos, etc. Mas há uma competição insaudável. Is that correct? Insaudável, onde não é saudável. Entendem a palavra saudável? Ok. Então, onde está minha? Aqui. Então, aí insaudável é não saudável. Esse é inglês. Onde saiu esse inglês? Então, a competição saudável e a competição não saudável, não? Que este cara, olha, este é o que gosta de tocar todos os instrumentos. Esse sim é bom na, jogar na bola. E você vê isso e você mesmo começa a criar essa competição de só falar de um, só falar do outro e não exaltar todos. Eu lembro quando se batizaram, era Felipe primeiro e Daniel estava lutando. Não, 2 meses de lutando, e eu vi Felipe, e falava, Felipe, e claro que eu estava feliz por Felipe se batizando. Mas meu enfoque não era só Felipe, era Daniel e Nicolas. Eu não queria que eles sentissem que eu estava só
num e não nos outros. Entende? Porque sabia que essa competição entre eles não saudável, eu posso criar. Eu posso ser a culpada de fazer isso. E aí, eles então não seriam unidos. Então, quando eu falei, sempre falamos as coisas boas de nossos filhos, quando se batizam, eu também falei do Daniel e do Nicolas, de meus filhos, não só de um. Era o momento do Felipe, mas eram todos, era nosso momento, e será do Daniel, do Nicolas, e foi depois, entende? E é algo que eu lutei muito, porque a gente tem que pensar de onde nós viemos. Muitas vezes nós fomos criados nesses lares que não havia Deus, não havia nenhum padrão, entende? Era esse é mais lindo, esse é mais inteligente, esse é mais bruto, assim, não? E até nós mesmo pessoas falavam dessas coisas e criava essa insegurança, e sim, e essa competição. Havia essa competição entre eu e minhas irmãs. Essa mais linda, essa tinha mais namorados, essa mais inteligente, os filhos, minha mãe só queria os meninos, não meninas. Tudo isso eu trouxe comigo no meu casamento e na minha família. Então eu tinha que me vigiar que eu não fizesse o mesmo. Porque hoje, se você vê minhas irmãs e irmãos, muitos de vocês são mais próximas a mim do que minha própria irmã e irmão de sangue. Realmente, porque há tanta competição, tanta coisa que a gente não sabíamos como fazer. Nós sabemos, porque nós podemos amar incondicionalmente, não importa se ele tem deficiência em alguma área, ou deficiência física, ou emocional, ou é mais um gênio, porque pode haver gênios na família também, entende? Mas todos iguais, olhando para o bem, o bom em cada um, para que nós não machuquemos nossa família. Então, eu sei que não era perfeito, sei que fazia muitas travessas atrás de nós, mas eu só queria que eles fossem amigos, pelo amor de Deus, para que quando nós morrêssemos, eles se ajudariam espiritualmente. Isso que eu pensava. Se eu morrer e Dácio, eles se vão ajudar. Daniel, mais velho, vai cuidar dos mais novos. E agora os três podem se cuidar muito bem, um do outro. Podemos morrer. Entende? Mas tinha que criar essa amizade. Entendem? Sim, ok. Se tem perguntas, por favor, podem fazer. Então, serem amigos, bons amigos, né, que se ajudam, e essa dinâmica existe entre eles, porque eles se ajudam realmente. Eles ajudam Nicolas, um ajuda o outro nesse grupo aqui. E se eles veem algo errado um no outro, a maneira como eles se aproximam é de ajudar, de conversar, de falar com um outro sobre isso, né? Então eles amadureceram muito nesse sentido. A gente ajudou quando eram pequenos, mas agora não é perfeito, eles ainda precisam ajuda, e eu acredito que a gente vai estar perto deles até o final. Enquanto Deus permitir, nós vamos estar perto, não para ficar paparicando nada, mas entenda que a sua presença na vida deles vai ser importante o tempo inteiro. Não importa em qual estágio em que eles se encontrem, sua presença vai ser importante na vida deles. Mas eu acho que a primeira coisa é entender que essa dinâmica entre eles, né? Deixa eu só perguntar, quantos tem 3 filhos aqui? Levanta a mão. All right. 2. Ok. 1. Mais do que 3. Amém, meu irmão. Mais do que 4. Amém! Tem uma corajosa aqui. Mais do que 5. Chegou aí? 4, ok. Esse é o número maior aqui no grupo. Não é como... Não, imagina. Pensa sobre a sua situação. Você tem 4. 5. Imagina Jacó com 12. Já pensou sobre isso?
Já imaginou o desafio de criar essa dinâmica dentro da família? Certo? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Abre o seu olho para isso. Não traga seus filhos somente para a igreja e ache que a igreja vai resolver todos os problemas. A igreja vai ajudar, com certeza. Não me entenda errado, não estou falando para não trazer. Por favor, tragam. Mas não é aqui que tudo vai ser resolvido. Você pode ter alguma direção, você vai receber conselho, você recebe ajuda, seus filhos aprendem coisas boas também, boas direções para a vida dele. Mas o trabalho pesado vai ser feito dentro de casa. É lá onde o trabalho vai ser feito. É lá onde a gente tem que ajudar. É lá onde nós temos que ajudar nossos filhos. Amém? Ok. Eu queria deixar um deles compartilhar uma coisa que os ajudou a crescer como meninos, comigo e com o Diana. Cada um deles vai compartilhar algo. Eles vão falar sobre uma coisa que os ajudou na criação deles. Eu vou traduzir para o Nicolas, porque o Nicolas é o que tem um pouquinho mais de dificuldade. Ele está melhorando muito no português, mas vai ser mais fácil para ele se eu traduzo. Yeah. So, being the youngest brother, it was easy to want to be like my older brothers. Ele falou que, sendo o irmão mais novo, era muito fácil para ele querer ser como os irmãos, imitar os irmãos. And I felt as if being the youngest, I had to make a statement for myself, but I also needed to follow in their own footsteps. Ok. Ele sentia que ele tinha que se provar, sendo mais novo. Como ele tinha que dar uma prova, né, de que ele era alguém, mas ele também entendia que ele precisava seguir nos próprios passos dele. And with that mindset that I had, and being a little kid who was foolish at times. Então, tendo isso na mente dele, né, e sendo uma criança pequena e jovem, né, imaturo, ok? There were many times when my brothers and I did things together that were good, but also we did dumb things that got us into trouble. Só o que ele falou é que, sendo pequeno, junto com os irmãos, ele falou, houveram coisas que a gente fez que foram boas, mas ele falou também haviam coisas que nós fizemos que foram estúpidas, foram más. And that obviously got us into trouble with our parents. Testando. Como é que é? Obviamente. And that got us into trouble with you. Alô. E obviamente, por terem feito essas coisas estúpidas, isso fez com que eles entrassem em problemas comigo e com o Diana. And many times I felt as if I took the entire blame. Like the blame was put directly on me from the whole situation. E muitas vezes ele sentiu que a culpa do que eles fizeram errado foi colocada completamente nele, que ele era o culpado. And this really affected my openness as a little kid. E isso o afetou de tal maneira que não o ajudava a ser aberto, a falar sobre essas coisas. Because during those times, unfortunately, and the way things happened, I was sent directly up to my room.
Porque nesses momentos, né, quando isso acontecia, eles já estavam em problema comigo e com a Diana, então ele era mandado diretamente para o quarto lá em cima. You know, and with that, they told me, go sit down on your bed for an hour and just think about what you did wrong. Então ele falava que a gente falava para ele, então você vai subir, você vai sentar na sua cama e você vai pensar por 1 hora sobre o que você fez de errado. But I was a little kid and I didn't want to think about anything. Mas ele era uma criança pequena, então ele não queria pensar sobre nenhuma coisa, ele não queria pensar sobre nada. And the aspect that really affected my openness was we didn't talk it through many times. O que não ajudou a ele não ser aberto é que a gente não lidou, vamos dizer assim, com a situação inteiramente. You know, my parents, there were times when they explained, but I felt as if many times I didn't get the right explanation for myself. Ele fala que muitas vezes meus pais me explicaram o que eu tinha feito de errado, mas eu não conseguia compreender completamente o que é que eu fiz de errado. So, you know, I felt as if they weren't explaining the whole situation clearly to me as to why they thought it was wrong. So I didn't want to be open to them as to why I did the things I did. Deixa eu tentar entender de novo tudo isso. Era como que nós explicávamos para ele o que estava errado, mas ele não tinha convicção de que era errado. Ele não entendia ou não tinha essa convicção, ainda mesmo nós mostrando para ele, eu e Diana, de que era errado. So that's the main thing from my childhood that I felt as if would have really, really pushed me forward spiritually, is if we just sat down together and just talked everything through from their side, what they thought, and from my side, what I thought. Okay. Então, o que ele falou que fez a diferença, que foi um grande empurrão para ele, era sentar conosco, ele ouvia o que nós falamos com ele, mostramos o que era errado, mas aí nós escutávamos o ponto de vista dele, o pensamento dele sobre a situação. Que nós dávamos abertura para que ele expressasse o coração dele naquela situação. Ok? Não, tá bom. So, o que ele está falando aqui, talvez você falando, mas isso não ajudou. Vocês verem que a gente errou nessa área, algumas vezes. Ele precisava não só escutar a correção, mas ele queria também que nós sentássemos e escutássemos a parte dele, o lado dele. Certo? Como é que a gente faz muitas vezes com o pai? Eu estou certo, eu mando, eu prendo, arrebento, e você fica quieto e não fala nada, e ponto final. E você não dá abertura para que, até mesmo depois da correção, você escute o que ele tem para falar para você. Então ele compartilhou isso como isso foi na infância, ele sentia isso no coração dele sendo pequeno, que ele queria ser mais escutado. So what went really well with my childhood? O que ele quer falar agora, então, o que foi muito bom para ele? O que o ajudou muito? Despite not wanting to answer their question, they always asked me how my grades were. In school. In school? Yeah. Então, por exemplo, quando ele estava na escola, ok? E a gente queria saber as notas dele na escola. Então, ainda que ele não queria falar sobre esse assunto, nós continuávamos perguntando para ele, então, quais foram suas notas. Tá?
E ele então tinha que responder, né? And with them asking, I wasn't trying to get their approval, but I was working hard because I saw that they taught me good educational practices and good grades will help my future. Can you repeat again? Okay, can you? Que ele sentia que por causa que a gente fazia as perguntas de como ele fazia na escola, que isso ajudou ele realmente pensar que isso é algo do meu futuro e é importante meu fazer bem na escola. Para nós, isso significava, se ele fazia bem na escola, que ele estava focalizado e não nas meninas. Então, a pergunta tinha duplo sentido. Good. And them constantly asking me, either every single day or every other day, has helped me now, even in college. Então, fazendo essas perguntas, sentando, conversando, sempre perguntando, não só ajudou ele nesse momento quando ele era menor, mas tem ajudado ele até hoje na universidade. Então, o que ele está expressando é que isso são boas práticas que os pais devem ter com seus filhos. Ainda que o filho não goste muito de falar sobre esse assunto, mas essas boas práticas, se você continua insistindo, se você não desiste, né? Tenta a primeira vez, ele não quer falar das notas, então deixa para lá, não vou falar, não vou perguntar de novo. Não, o que o ajudou foi que a gente continuou insistindo nesse tipo de conversa, não só em relação às escolas, mas em relação a tudo o que a gente gostaria de perguntar a ele. Mas nós só perguntando e imediatamente terminando a conversa, mas sentando e tentando escutar ele ao mesmo tempo. That was it? Yeah, that was it. Okay, thank you. Yeah. Obrigado. Então, para nós era essa abertura, deixar que ele expressasse o coração dele. Pense sobre isso. Acho que isso é algo bem importante. Sente-se, deixe que seus filhos falem para você como é que eles estão. Escute-os. E não faça isso uma vez só, muitas vezes. Vai ser constantemente enquanto eles estiverem com vocês, perto de vocês. Amém? Felipe, ou Daniel, um dos dois. Olá, rapidinho, vou compartilhar algumas coisas. Um ponto que poderia ser melhor com o meu pai, vou falar honestamente, tá bom? Então pronto, tá bom. Eu queria que o meu pai tinha conversas comigo sobre o que realmente significava ser um homem. A gente nunca sentou para falar sobre esse assunto. Características, os valores, eu queria ouvir a história do meu pai e como ele se tornou a ser um homem. Mas eu nunca ouvi. E também a gente não falou sobre assuntos sobre sexo, drogas, álcool, porque ele estava trabalhando muito nessa época da minha adolescência. Então eu não passei muito tempo com ele e por causa do meu pecado eu me afastei dele muito. Então, a primeira vez que eu ouvi sobre esses assuntos foi na escola mesmo, né? E por causa disso, nesse momento, quando você ouça algo que você nunca ouviu na sua vida inteira, sobre sexo, drogas, álcool, se você se sente que você é um menino e o outro são homens, porque eles conhecem esses assuntos e você não. Então, não é melhor para falar sobre essas coisas. Eu gostaria mais de ouvir sobre todos esses assuntos do meu pai do que de outros homens.
e que eu queria o meu pai ser a fonte desses assuntos para conversar comigo sobre isso e não as influências que eram muito mais, né, na minha escola. De verdade, conversas honestas, né, sobre. Não tinha que ser super sério ou algo assim. Podia, às vezes, ser engraçado, porque alguns desses assuntos são, às vezes, engraçados, né, quando é a primeira vez que você fala sobre isso. Mas uma coisa que foi muito bom com meu pai foi as memórias entre eu e ele e os meus irmãos sempre eram aventuras. Meu pai trabalhava muito, então, de vez em quando, ele tinha um sábado de folga, né? Like, you don't have to, livre para fazer nada. Então a gente ia e jogava futebol. Num dia que ele podia passar o dia inteiro dormindo, a gente ia jogar futebol, ou a gente ia pescar juntos, ou fazer trilhas ou algo assim. E isso me mostrou que ele realmente queria compartilhar aventuras comigo. E eu acho que essa é a maneira melhor de conectar com filhos, é por meio de uma aventura. Não é se sentar e falar sobre coisas, tomar um cafezinho. Tá bem, agora que eu sou mais maduro, eu gosto desse tipo de coisa. Mas assim, eu gosto muito mais de sair da casa, vamos para um lugar e vamos fazer algo. E esse me mostrou que ele queria muito tomar o tempo para mostrar para mim que tempo de qualidade era importante para ele. E agora essa é uma das minhas línguas de amor, né? Tempo de qualidade. A gente tinha histórias depois desses tempos que a gente podia rir, a gente podia compartilhar, e a gente ainda fala sobre algumas dessas histórias hoje. Então, isso me ajudou muito. Tá bom, mãe. Uma coisa... Uma coisa que poderia ser melhor é que quando eu estava crescendo na minha adolescência, eu não sabia como criar amizades com mulheres, ou com garotas, ou meninas. Eu não sabia como criar isso por causa da cultura americana. Era muito, na adolescência é muito, se você conhece uma menina é só para namorar, né? E isso faz criar essas amizades muito difícil. Eu também era muito tímido e não tinha muita coragem de falar com mulheres. Então, minha mãe, eu poderia usar a ajuda dela para me guiar como fazer isso. Como que eu posso tratar uma mulher como um cavalheiro, né? Como que eu posso começar uma conversa com uma mulher e fazer... Como que eu posso mostrar interesse em uma mulher? Não, nada mais do que só amizade, só queria ter amizades com mulheres. Eu precisava aprender como admirar um caráter de uma pessoa, como Provérbios 31, ou como Abigail em 1 Samuel 25, para ver quem ela era, não só o que eu vejo para fora, mas por dentro. Mas eu não sabia como fazer isso, e por isso eu entrei em muito pecado com mulheres, em impureza. Eu precisava aprender como começar conversas com o sexo oposto. Uma coisa boa que foi, eu acho que tem um tempo de transição de mamãe a amiga. E esse tempo para mim foi na idade de 10 até 13, mais ou menos aí. Que ela não era minha mamãe mais. Eu não queria falar, mãe, me segura no seu colo. Não, nada assim. Nem quando eu tinha 10 anos de idade eu queria isso, mas tinha esse tempo de transição, né? E eu lembro várias vezes quando isso foi real, que ela realmente era minha amiga. Um dia eu fingi que eu estava doente no meio da escola, né? E ela foi lá e eu acho que ela sabia que eu estava doente. Era um dos primeiros dias quando a gente estava morando nos Estados Unidos. Eu não falava nada de inglês. Então eu fiquei muito sobrecarregado. Então eu fingi que eu estava doente. Ela foi lá, me pegou, tirou da escola e a gente comprou um jogo de xadrez. E a gente ia e fazia coisas assim às vezes. Só, vamos jogar um jogo, vamos jogar basquete, vamos correr, vamos assistir série de TV. Eu lembro 24 horas de Jack Bauer, né? A gente assistia isso, era nosso tempo de amizade. Eu gostava muito desse tempo.
E depois de eu crescer mais e mais, eu recebi mais liberdade para fazer coisas. Quando a gente tinha bicicletas, né, não podia dirigir, ela deixava a gente sair, ir embora. Ela não perguntava às vezes aonde a gente ia, mas se a gente estava juntos, tudo certo. Podemos ir juntos. Mas isso me ajudou muito a sentir que ela era minha amiga. Ela era minha amiga nessa época. Desde a infância, ela sempre tem sido minha grande fã, like the biggest fan. E quando eu me afastei dela, quando eu tinha 15, 16, algo assim, 16 anos, foi por causa do meu pecado, não foi por causa de algo que ela fez. Era por causa da minha vergonha. Eu tinha muito pecado na minha vida durante essa época. E algo que me ajudou durante esse tempo, eu estava sendo muito tentado eu estava deprimido e 17 anos de idade, eu tinha amigos que estavam fazendo drogas e eu queria fazer drogas, mas eu nunca falei para ela. E eu nunca tive a oportunidade de fazer, mas uma vez eu falei para ela que eu quero escapar desse mundo. E ela começou a compartilhar comigo sobre o lado da família dela, que tinha muitas lutas com drogas e tudo isso. E isso me ajudou a ver que, tá bom, ela ainda é minha amiga. Ela não falou, não faz isso, não faz isso. Ela falou, é perigoso, mas só para você entender, isso é o que acontece, né, na vida de alguém que faz. Então, isso me ajudou a me sentir que ela era minha amiga. Então, essas são algumas coisas que eu queria compartilhar. Ok, boa noite. Eu quero compartilhar com vocês sobre... Oh, não? Tá ouvindo? Ok. Eu quero compartilhar a importância da presença do pai na vida dos filhos. Meu pai trabalhava durante a noite por 7 anos. Isso foi muito difícil. A gente passou muito tempo com nossa mãe. Divertido. Foi muito divertido, como o Dani falou. A gente jogava basquete, outros jogos, o jogo de vida, life. Não sei se vocês têm isso aqui. Mas essa época foi muito difícil para mim, porque eu senti que era uma necessidade de mim para ter meu pai na minha vida, só para ver ele mais. E algo que me ajudou muito foi sabendo que eu podia ser completamente aberto com eles, meu pai e minha mãe, do que estava no meu coração. Isso acho que isso começou quando eu confessei meus pecados por eles, quando eu estava estudando a Bíblia. Acho que foi o primeiro e um grande passo em frente em nosso relacionamento com transparência. E também isso me ajudou a ser mais aberto com essa necessidade que eu sentia do meu pai. E que eu precisava um tempo de recuperação por todos esses anos que ele estava trabalhando durante a noite. Tempo perdido, né? E eu estava lendo um livro, acho que eu estava na universidade, se chama Wild at Heart. Acho que traduzido é Selvagem no Coração. E o autor é John Eldredge. Eu lembro de quando eu comecei a falar com meu pai sobre meu coração, como esse tempo perdido machucou meu coração. E eu perdi oportunidades de aprender como ser um homem, e também um homem de fé. Mas sendo aberto com ele sobre meus pecados, sobre essas necessidades, isso me ajudou muito.
E depois de falar com eles, eu lembro de quando eu estava no colégio, eu falei com eles que eu precisava esse tempo com meu pai. Meu pai mudou de trabalhar pela noite por o dia. Isso é um sacrifício, porque você ganha mais dinheiro trabalhando durante a noite. Ele não entendeu no começo, mas depois de algum tempo ele aprendeu o significado disso na minha vida. Eu estava chorando porque estava abrindo meu coração sobre essas coisas. Então isso me ajudou muito. Algo que poderia me ajudar seria que ele fazia essa mudança mais cedo em nossa vida. Então isso, eu acredito que a presença do pai na vida dos filhos é muito importante. Então, só isso. Bom, deu para perceber que a gente não é perfeito, né? Se você entendeu bem, dá para você ver que eu cometi erros com eles. Diana da mesma forma. Mas, graças a Deus por arrependimento. Então, talvez você pode estar pensando agora nas coisas erradas que talvez você tenha feito, mas a única coisa que eu posso dizer para você, encorajar você, é arrepender-se, a mudar, né? Questões como eles levantaram, a honestidade com seus filhos, a abertura com seus filhos, sua presença com eles. Eu lembro essa conversa com o Felipe muito viva na minha mente. Trabalhei muitos anos durante a noite, porque eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família, começando a vida num país novo. Mas para ele, o que era mais importante é se eu tivesse passado mais tempo com ele. Porque trabalhava a noite inteira, estava cansado durante o dia, eles iam para a escola. Para ele isso era precioso. Eu lembro ele sentando na sala comigo, e ele abriu o coração dele comigo e ele me falou: pai, o Daniel já foi para a universidade. Mais um ano eu vou embora para a universidade. E eu quero passar tempo com você. Você precisa passar mais tempo comigo e com o Nicolas, mais como família. O próximo dia eu pedi transferência para o dia, para começar a trabalhar durante o dia. Eu perdi dinheiro, ganhava menos dinheiro, mas eu podia passar um pouco mais tempo com eles também. Então, lembre-se disso, não há erro irreparável. Mas você precisa estar com seus ouvidos bem abertos, sua mente, seu coração, e qualquer coisa que seus filhos expressem, se é algo que vai ajudá-los, faça. Não tenha dúvidas, Deus vai abençoar isso na sua vida. Seja honesto, tenha abertura com eles, escute-os. Coisas que eles mencionaram, como Daniel, ele gostaria tanto que ele aprendesse de mim e não na escola. Quantos de nós não temos feito a mesma coisa? A gente deixa que o mundo lá fora fale para os nossos filhos o que é certo e errado, e a maioria das vezes, ou 100% das vezes, não é o que é certo, é o que é errado. Então, não dá para ser ausente, não dá para você não estar presente, você não ser presente na vida dos seus filhos, né? De abraçá-los, de acompanhá-los, de estar junto com eles em cada passo da vida deles. O que aconteceu com Jacó é exatamente isso. Você via que eles iam para o campo, cuidavam das ovelhas, mas ele não estava lá com eles. Eles iam para casa, o filho falava mal dos irmãos, inveja, raiva, amargura, tal. Eu acredito que Jacó mudou, mas consequências foram bem difíceis, né? Então, eu acho que faz muita diferença quando existe abertura, quando existe honestidade, quando existe amizade. Eles têm muita liberdade para falar para nós quando nós estamos errados.
A gente dá essa liberdade para eles. Muitas vezes eles falam se nós estamos sendo, né, se nós estamos julgando errado uma situação, se a gente está sendo duro. Eu lembro de uma situação em particular. O pai da Diana morava com a gente e ele tem diabetes, toma remédios por causa do sangue e tudo mais. Era inverno, estava muito frio, não tinha ninguém em casa. Ele saiu para fora e fechou a porta atrás dele e trancou. E não tinha como entrar dentro de casa de novo. Ele estava de camiseta. E aí, no desespero de querer voltar para dentro de casa, porque o frio lá não é como o frio aqui, a temperatura cai abaixo de 0. Você pode morrer em alguns minutos, especialmente pessoas de idade. Ele pegou um martelo e começou a tentar quebrar a fechadura da porta, amassou, não conseguiu abrir. Aí tem uma porta de vidro, ele foi lá e quebrou o vidro da porta, para poder enfiar a mão por dentro e abrir a porta, e aí ele se cortou e começou a sangrar e não parava de sangrar. Bom, esse drama todo eles encontraram quando eles chegaram em casa, né? E aí me ligaram, eu estava indo para casa, saindo do trabalho, dirigindo o carro, indo para casa, eu não lembro se foi a Diana quem me ligou, mas me ligaram para contar o que estava acontecendo, né? E eu fiquei uma arara no telefone. O que esse homem tinha que sair lá fora? Caramba, que falta de juízo e tal, e tal, e tal. Acho que foi a Diana, ela desligou o telefone. Não passaram alguns minutos, toco o telefone de novo. E eu não lembro se era o Daniel ou o Felipe, eu não sei exatamente quem foi. E aí eu irritado de novo, falando com eles, e o que eles me falaram, o que ele me falou, eu não lembro qual dos dois. Mas ele falou: pai, tenha mais misericórdia, pai. Só isso. Tenha mais misericórdia, pai. Minha cara caiu, eu não tinha que falar mais nada. Então, esse nível de abertura. Se eles veem falta de misericórdia em vocês, falta de amor, falta de amizade, falta de honestidade, falta de sinceridade, falta de abertura, que eles tenham coragem de sentar e expressar o coração deles para vocês. Então, esses são alguns pensamentos. Você tem algo mais que você gostaria de compartilhar? Porque já são meia-noite. Eu penso que há um tempo certo onde a gente pode compartilhar de nosso passado com nossos filhos. Esse tempo com Daniel era tempo para falar de drogas, que eu também usei, que não só na minha família, mas eu também. E eu tinha vergonha, eu lembro, falei, puxa, vou falar e ele vai ser tentado, hein? Ai, que batalha. Mas falei, não, e aí falei, ok, agora tenho que falar com os outros também, não? Mas e aí, Felipe, mas não falei com o Nicolas até mais tarde, porque era muito novo. Então, há um tempo certo falar de nosso passado com as crianças. Não ponham toda essa pressão neles muito cedo e não esperem muito tarde, entende? Então, ore, peça conselhos, veja com os outros que têm crianças mais velhas, quando você fez, que você pensa disto, e vejam como falar e quando falar, tá bom? Então, eu quero pedir perdão porque, vou falar, eu falei para todas as mulheres, estou buscando esposas para meu marido, para meus filhos, né? Eita, nós, a mulherada, começou, hein? Mas eu quero pedir perdão porque é uma falta de respeito, assim, meus filhos. Eles já são grandes, eles podem muito bem escolher quem eles querem namorar, se vão namorar e quando, e se querem casar. E aqui tem a mãe que você sabe, não? Mulherada, hein? Menopausa, ai, Deus meu. Bom, eu amo vocês realmente são incríveis, mas não são perfeitos. Uma irmã me falou, firme e forte, Diana, eu falei, e fraca, nunca esqueça, firme e forte e fraca, todos somos, firme, forte e fracos, né? Então, eles são firmes, fortes e fracos. Tá bom? Então, e nós também, né? Então, mas agradeço o coração deles. Daniel falou, tudo bem, mãe, não preocupe, era brincadeira.
Aí Felipe falou, mas tomaram uma coisa séria. Era como, eu falei, ok, Felipe, tá bom. Perdoa mais 77 vezes, não é isso que Jesus fala. Então, família assim, nós aprendemos como perdoar um ao outro. Quando existe esse dinamismo, é que com os erros podemos aprender a perdoar um ao outro. Assim é bom, amém. Assim é Deus conosco, não? Então, que seja assim saudável na sua família. Entende? Que nós sejamos, aprendam de nossos erros. Temos muitos outros também para contar. Aprendam um do outro. Compartilhem isso no seu discipulado. Se não tem discipulado, comece a ter. Fale dos seus erros com seus filhos e aprendam um do outro. Vai fazer uma diferença. Você vai sentir leve. Entende? Vai dizer, uau, eu posso conquistar outra coisa porque não estou com esse peso. Eu não sou perfeita, mas eu estou disposta, eu amo meus filhos, eles me amam. Amém. Entende? Nós perdoamos, talvez cada dia nós temos que perdoar. E que? Amém. Não? Então, amamos vocês, esperamos que isso tenha ajudado vocês. Podem fazer perguntas, não temos talvez tempo, mas perguntem um ao outro. Perguntem um ao outro. Tem tantas pessoas maduras aqui. Sim, vamos ter um tempinho sim. Mas é isso. Amém, obrigado, viu? Obrigado pela... O que nós vamos fazer agora, eu sei que tem pouco tempo, eu queria pedir para vocês... a gente vai abrir para perguntas. Você levanta a mão, eu vou te escolher. Eu vou pedir para você fazer uma pergunta objetiva, tá? E aí eles vão ver se conseguem responder. E eu só vou pedir para vocês, por favor, não fiquem críticos comigo, que não dá para escolher todo mundo e nosso tempo é curto, tá bom? Então talvez vamos ter algumas perguntas e quando chegar mais ou menos um certo horário que não fique tarde para todo mundo, aí eu vou terminar e a gente pode ter um convívio depois, tá ok? Então, alguém quer fazer uma pergunta? Levanta sua mão. Ana, então a Ana primeiro aqui. Ó. Para a Diana. Tá ouvindo? Tá saindo? Tá. Eu me lembro uma vez que você, Diana, me chamou para cuidar dos 3, né? E eu fiquei assustada, eu falei, nossa, vou cuidar de 3 sozinha, né? E quando eu fui na sua casa, a primeira vez, eu lembro que eu fiquei muito espantada com, por exemplo, assim, a organização. Eu não sei se vocês tinham alguma organização, assim, no sentido de cada um ficar responsável por alguma coisa, mas todos me orientaram bem para cuidar deles, assim, um ficou responsável pelo vídeo. Eu lembro que o Nicolas ficou com uma bacia de salgadinho e ele ficava responsável de compartilhar o salgadinho. Não podia ficar muito tempo com um, porque tinha que compartilhar, né? Então, eu me lembrei dessa situação, assim, da organização. Eu tenho 2 meninos, um de 4 e um de 8, e nesse sentido é um pouquinho confuso para mim fazer essa organização. Não sei se você tinha alguma técnica nesse sentido. Quer falar? Eu não sei se eu vou poder responder, se entendi muito bem. Porém, o que eu penso é que nesse sentido, se Nicolas vai ficar só com a coisa da pipoca e eu deixo ele vai ter a tendência a ser egoísta e avarento. Isso que eu penso. Eu não sei se eu estou sendo muito profunda lá, mas eu sempre pensava no longo prazo. Eu não pensava agora. Só eu. Algumas pessoas, não sei. Mas eu sempre pensava, se eu permito agora, isto vai criar isso lá. Entende? Então, isso que eu pensava. Não pensar tanto no instante, mas pensar, cada vez que disciplinávamos eles, pensávamos que se eles não nos escutam a nós aqui agora, não vão escutar a Deus. Então, eu tinha que fazer meu melhor para ele me escutar, para que no futuro ele escutasse a Deus. Então, compartilhar isso é muito importante. Seja um lápis, seja uma meia, seja uma blusa, seja qualquer coisa. Se você tem 2 coisas do mesmo e seu irmão precisa, você fala e comparte. Você fala com esse a sós.
E aí, ajuda esse coração. Então, é coisa sempre, não era pipoca. Pode muito fácil fazer outro balde de pipoca e outro balde, mas era bom ensinar isso. Não é tudo para ele. Isso ajuda? Sim, sempre pense no longo prazo. Se isto vai causar um pecado que ele vai ser, lutar com isso, que seria egoísmo, avareza, entende? Então, vamos tirar e que o coração dele lute um pouquinho. Ui, queria essa pipoca. Que pena. Você sabe, tem que passar, né? Outra pergunta? Ei, que levantado aqui. Obrigado. Eu tenho um filho de 7 anos e assim, e às vezes ele me desobedece muito, né? E eu tenho que ser muito duro com ele para ele obedecer. Só que depois eu me sinto mal. Até eu diria assim, na maioria dos casos. E aí eu tenho que ir lá depois e falar, filho, papai quer conversar com você e ele quer te pedir perdão. Então, às vezes eu não sei assim como fazer, né? Como que eu posso fazer para ele me obedecer melhor? Que às vezes eu acabo sendo muito duro e eu acho que isso não é o correto, né? E às vezes eu não sei como fazer. Okay. Qual a idade dele? Oi? Qual a idade dele? 7 anos. E aí aí minha consciência fica doendo, eu vou lá e falo, não, eu sou um cristão, eu tenho que ir lá e pedir perdão para ele. E aí ele aceita, né? Tranquilo, tudo, me abraça, me beija, fica feliz. Mas, e às vezes isso para mim é meio confuso, às vezes eu não... Bem, eu sou marinha de primeira viagem, né? O primeiro filho. Ok. É o único filho? É o primeiro filho? Ok. Acho que você tem que olhar, em primeiro lugar, qual é a constância com que você disciplina seu filho. Se você disciplina uma vez, mas deixa passar outras coisas, aí quando você tenta disciplinar mais vezes, a tendência é que você vai querer reagir com mais força. Você vai ser mais forte na sua disciplina. Então, eu acho que a primeira coisa é você ser constante na sua disciplina com ele. Segundo, você tem que olhar o seu estado emocional. Se você for discipliná-lo num momento onde você está muito zangado, muito irritado com a situação, então vai ser pior, vai acabar acontecendo e você vai ter esse sentimento de que você está sendo muito duro. Em vez de ser justo, você vai estar agindo emocionalmente naquela situação. Então, se você sente que você está muito irritado, que você não está preparado para ajudar seu filho naquele momento, então é melhor deixar, talvez esperar meia hora ou talvez 1 hora, e quando você esteja mais calmo, aí então você vai falar com ele, e se é necessário discipliná-lo, você vai discipliná-lo. Mas não quando você esteja irritado, não quando você esteja bravo porque ele fez algo errado. Isso não vai ajudar em nada, porque aí, em vez de ser uma disciplina efetiva, que seja fruto de amor, porque você não quer que seu filho faça algo errado, você está criando algo muito ruim no coração dele, porque ele não vê amor em você, ele vê só que você está muito bravo com ele, muito irritado. Né? Então, eu acho que é melhor... Já aconteceu comigo, houve momentos onde eu tinha que esperar. Não é que eu não vou deixar a situação correr e não vou fazer nada, mas eu precisava me acalmar, porque muitas vezes acontece, você já fica, né, irritado, não ajuda. Então é melhor, dá um tempo. A gente vai conversar daqui meia hora, daqui 1 hora a gente vai voltar a falar sobre isso que está acontecendo aqui agora. Você vai, se acalma, ora, pensa, reflita sobre a situação. E aí, quando você o discipline com amor e com justiça, e não com raiva. Aqui do lado de cá. Sim. Bom, Dácio, eu me identifico muito com você quando você falou sobre trabalho, né? Que eu trabalho muito. E aí eu, escutando os meninos, os rapazes, né? Falando sobre... O Daniel falando sobre o Felipe, né, que disse que o pai trabalhava muito e não tinha tempo com o pai. Eu queria te perguntar, como que você conseguiu
mesmo sem tempo, e conseguir ter tempos individuais. Se você conseguia, que essa é a minha luta em casa, eles já cobram. Pai, eu tenho o Gustavo, que tem 15, e o Lucas e Felipe, que tem 9, vai fazer 10, né? E são faixas etárias diferentes também, são necessidades diferentes. Como que você lidou com isso nesse momento em que você tinha que trabalhar muito e ficava ausente de casa por muito tempo? É o meu caso hoje também. Aham. Fico muito tempo fora de casa, né? Bom, por exemplo, lá nos Estados Unidos é assim, quando eles são pequenos, existem muitas atividades esportivas na escola, começando no ensino elementar, depois indo para o médio e depois para o segundo grau. Então, logo que a gente chegou lá, os 3 quiseram jogar beisebol. Lembram? Os 3 queriam ser parte de aprender a jogar beisebol. Não é um esporte brasileiro, mas é bem popular nos Estados Unidos. Então, a Diana estava na escola e o treino de beisebol do time deles era das 6 horas da tarde até as 8h30, quase 9 horas da noite, né? E o período onde se joga beisebol, quando você começa a jogar beisebol lá, é logo depois que o inverno termina, comecinho da primavera, no mês de fevereiro, março, abril, mas ainda está frio pra caramba. Então, graças a Deus, os 3 jogaram beisebol. Então, eu ia junto com eles para as práticas, para os treinos de beisebol. Ficava sentado lá no banco congelando, tinha um lago atrás do campo de beisebol, um vento gelado que soprava na minha orelha, mas eu estava lá sentado no banco, vendo eles treinarem beisebol, estando junto com eles lá, não só nos treinos, mas também nos jogos de beisebol. Eu ia com eles, e eu tinha que trabalhar de noite. Eu tinha que sair de lá às 9 horas, deixá-los em casa, pegar minhas coisas e ir trabalhar. E passar a noite inteira trabalhando. Então, e isso eram várias vezes na semana. Eles treinavam 1, 2 vezes, tinham jogos várias vezes durante a semana. Mas eu ia com eles no jogo de beisebol. Passava tempo lá assistindo o jogo deles, torcendo por eles. Eu me sentia tão orgulhoso uma vez que eles... Porque é difícil jogar beisebol se você nunca soube como rebater aquela bola. Para mim era um sonho quando eu via eles rebatendo a bola de beisebol, quando eles conseguiam pegar a bola no ar e tudo mais. Então, ficava torcendo por eles lá no banco, né? Então, isso era uma coisa que a gente fazia juntos. Ia pescar quando eu não podia, quando a gente estava livre no final de semana, quando eles eram pequenos. Aí depois eles decidiram mudar de esporte, não queriam jogar mais beisebol. Eles queriam jogar basquetebol e futebol brasileiro, que eles chamam lá de soccer, né? Então a mesma coisa, eu tinha que ir com eles para os treinos de basquetebol, das 6 da tarde, ou das 7 da tarde até as 9 da noite, ir para os jogos com eles. Aí, como jogando soccer, futebol, eu fui o treinador do time deles, por 2 anos. Eu treinei o time que eles jogavam futebol, e eu estava lá com eles, né? E tudo isso trabalhando de noite, dormindo poucas horas durante o dia, cozinhando, fazendo comida para eles, comida para a Diana, mas eu me envolvi nessa parte com eles. Então, presente na vida deles, nessas situações, né? E espirituais, eu sempre de noite, eu lembro eles tinham sua própria biblinha, etc., mas eu não diria que a gente foi constante cada vez, mas a gente orava cada noite. E era muito legal, sempre unidos, orando enquanto Dácio estava trabalhando. E tínhamos nossos tempos de ver alguns filmes que eram sobre Moisés, coisas assim, entende? Eram coisas simples, mas o tempo juntos é que a gente tentava ter cada dia, orando antes de dormir. Então, e se puderem fazer isso, não tem que levar muito tempo com crianças. 10 minutos por dia, falando um pouquinho da Bíblia, algo assim, orando sempre juntos.
Não passar uma noite sem orar ou uma manhã sem orar, muito importante, como família, entende? E é isso, e falar como podem fazer. Talvez os dois não podem estar presentes, mas um pode fazer, então o outro faz outro dia. Mas que eles vejam Deus nesses momentos e também durante o dia, que quando vocês passem com eles, vocês falem de Deus. Tempos espirituais não é só Bíblia, assim você viu essa flor aí, você cheirou, você vê como Deus fez essa flor brotar, natureza, em todo o dia, você não foi egoísta, esse foi Deus quem te ajudou no ser, que demais, Jesus está feliz, amém, é um devocional, entende? Não ser boom, mas de coração Deus é durante o dia, como Ele deve ser durante o dia para nós também, em cada circunstância. Ensinar eles a aprender a andar com Deus, ver a Deus. Quando você vê e Ele nos vê, você ensina eles a verem a Deus. Não? Então você pode fazer isso muito bem, com uma ligação do seu trabalho para eles. Ei, eu pensei em você, orei para você, e você é demais. Deus me deu um presente em você. Uau, você ganhou o coração do seu filho esse dia. Entende? Seja assim. E ele vê, Deus me deu esse pai, porque ele falou que Deus me deu a mim como filho. Entende? Você falou para ele, Deus me deu você como filho. Uau, e ele vai pensar, Deus me deu meu pai como pai. Entende? Ele vai fazer essas trocas, ele fala de Deus em cada instante, não só com a Bíblia, mas aprendamos a andar e mostrar Deus para nossos filhos, no dia a dia, em cada instante. É importante. Só algumas outras coisas, por exemplo, né, como pai que eu fiz com eles, eu ensinei os 3 a dirigir carro. Lá não é aqui como você tem autoescola. Lá tem, mas é muito caro. Então a gente não podia pagar autoescola. Então eu ensinei eles a dirigir, os 3. Eu pegava eles cru e comecei a ensinar um por um. Com 16 anos, todos os 3 tiraram carteira de motorista lá. Eu fazia a parte mais pesada e a Diana só os retoques no final, né? Para ajudá-los a dirigir, tá entendendo? Mas isso cria uma ligação entre você e eles. Confiam no seu ensinamento, no seu treinamento. Talvez eles não entenderam isso no momento, mas ajuda a construir isso, né? Outra coisa engraçada, a gente foi uma vez acampar e eles encontraram uma cobrinha de jardim, e eles trouxeram escondido dentro de uma caixa. Eu não sabia. Aí quando a gente chegou em casa, a Diana falou, Dácio, não fica bravo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eles trouxeram uma cobra para casa. Ele falou, uma cobrinha, não é nada, não fica bravo. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então, pusemos lá um aquário e tal, e aquela cobrinha começou a crescer muito rápido. E eu não sei como é que aquela cobra fazia, mas ela escapava do tanque, onde estava, né? Começou a escapar dentro de casa, né? 3, 4 vezes eles encontravam e punham de novo, né? E teve um dia que era Halloween, sabe, a festa de Halloween lá, que todo mundo sai pegando doce na rua, e os 3 saíram. E eu fiquei em casa sozinho, Diana não estava. E o Daniel tinha cobra lá em cima, no último andar da casa, num tanque, estava no quarto dele, né? E eu não sei o que eu fui fazer lá em cima naquele dia, já estava de noite, escuro, e o óleo no tanque, cadê a cobra? Sumiu. Eu falei, e agora? E se a cobra passa para a casa do vizinho? Como é que eu vou explicar isso, né? Aí eu estou olhando, quando eu olho na estante de livro, está lá a cobrinha com a linguinha, olhando para mim. Eu falei, ai meu Deus. Bom, eu peguei uma caixa de sapato, consegui pegar a cobra e pus dentro do tanque, né? Aí quando eles chegaram em casa, eu falei, olha, eu sei que vocês gostam da cobra. Como é que era o nome dela? O nome da cobra era Salazar, por causa do filme Harry Potter. Lembra Salazar, da cobra? O nome da cobra era Salazar. Eu falei, olha, vocês vão ter que ir pegar o Salazar e a gente vai ter que soltar ele. Não dá para ficar com o Salazar mais aqui, porque ele está fugindo muito.
Mas aí eles concordaram, não, tá bom, pai, tá bom, tá certo. Aí a gente foi lá num rio, no meio do mato, soltou, ela foi embora, né? Tiveram lagarto, a gente teve passarinho, tem cachorro. Então, estou dizendo que a gente tem que paparicar e dar tudo para os nossos filhos, mas tem algumas coisas que a gente tem que aprender a ser um pouco flexível com eles, porque essas coisas ajudam. É importante para eles esse tipo de coisa também. Para nós, você falou, eu não quero esse bicho aqui dentro de casa. Mas olha, não é para ajudar você, é para ajudar eles. Está entendendo? Então, eu acho que isso também contribui muito para criar essa ligação de confiança, de que eu não preciso ter medo de pedir algo para o meu pai, de falar para ele, eu quero ter uma cobra em casa, né? Eles fizeram escondido, mas tudo bem, né? Deus protegeu, não aconteceu nada ruim. Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, Ana. Eu lembro de uma coisa, quando seus meninos eram pequenos, que uma vez você compartilhou sobre a maneira, uma vez o Nicolas tinha corrigido você, alguma coisa, acho que era na volta da escola, e você falou assim, eu abaixei a minha cabeça, eu concordei e fui humilde, porque eu quero que ele pense, eu quero que ele procure uma mulher assim, quando ele for mais velho. Eu queria saber se você tem outras dicas assim sobre sobre maneiras de falar ou coisas assim. Meu filho tem 9 anos. Eu vejo que ele fica pior até do que a minha filha quando eu fico falando muito sobre alguma coisa. Eu lembro disso que você falou e eu fico pensando às vezes em não ser muito autoritária mas eu queria saber se você tem algum outro pensamento, assim, sobre sua postura como mãe, assim, pensando no futuro deles, né, em como eles vão escolher, que tipo de mulher eles vão escolher. Isso é muito bom, porque Deus é muito engraçado. Eu pedi um homem, me deu... Será que eu preciso ser submissa? E meu pai também, né? Imagina, 5. Por isso eu tenho gatas e não gatos. Então, eu só penso que se eles vêm, eu quero que eles vejam em mim e que queiram se casar com uma cristã por causa do que eles veem em mim. Entende? Então, e eu não digo cristã por dizer cristã, mas uma mulher que ama a Deus. Uma mulher que irá fazê-los felizes. Então, a mulher que é rabugenta, tagarela, emocional, sem controle, barulhenta, briguenta. Não é. Se se vão casar, por favor, então não se casem com essa. Entende? Porque vai sofrer muito, a vida é muito curta. E se para se casar é para realmente usufruir. E se se vai casar com uma mulher assim, você já vê, vira e vai para outro lado. Entende? Porque a vida curta é para desfrutar um do outro. Então, eu queria poder... Cristina, pensar em que eles vejam em mim o que eles podem procurar em outra, entende? E que os erros eu teria que pedir perdão para que eles não pensem que isso é normal e que eles vão encontrar isso na outra também. Não, entende? Eu tenho que mudar. Então, é isso. E se eu agora posso ser submissa, não é que eu não sou submissa quando era pequena, mas agora sou mais submissa. Acho que tenho muito orgulho, porque Deus me deu eles, agora tenho que ser submissa. Por isso eu pedi perdão a eles em frente de vocês, porque eu não quero pôr vocês numa situação de vergonha com o que meu comentário. Então, é bom para a gente. A gente não é, eles me amam e eu sei, se eu peço perdão, eles me vão perdoar. Então, é bom para nós. Então, talvez, quantos meninos você tem?
É suficiente, vocês, ele e seu marido. Te vão pôr em ordem, não preocupe. E se ainda você pensa que precisa mais, ora para ter mais homens na sua vida, para você entrar no céu. Porque senão a gente não muda. A gente não muda como eu trato eles, eu trataria Jesus Cristo. Eu trataria e reagiria a Jesus como eu faria com eles. Não há engano aí. Não há engano aí. Como eu trato eles, eu trataria Jesus Cristo. Uau! Uau! E também eu aprendi, Dácio me ensinou, Diana, para de olhar eles como você tem que sempre ensinar. Olhe para eles e confie que eles são discípulos. E se você tem que falar algo, eles vão escutar, eles vão fazer o certo. Por quê? Porque amam a Deus mais do que me amam a mim. Amam a Deus mais do que me amam a mim. Entende? E eu espero isso deles. E eu amo a Deus mais do que eu amo a eles. E ao meu marido. Entende? Isso é importante. Bom, irmãos, eu sei que a gente ficaria aqui mais horas aqui para ouvir vocês, mas a gente mora em São Paulo, né? Cada um de vocês mora para um lado da cidade de São Paulo, e já são 20 para as 10. Então, eu queria finalizar aqui, só queria dizer algo para vocês. Todas as vezes que eu participei de momentos assim, ouvindo um casal experiente, o que foi bom para mim foi chegar em casa, sentar com a minha esposa no quarto, põe as crianças para dormir, né? Sentar com a esposa no quarto, e aí juntos a gente vê o que nós precisamos fazer, tomar decisões juntos. Não é momento para falar, tá vendo, eu falei para você tinha que mudar, porque isso vai só criar uma discussão e a gente vai acabar brigando, né? Então é um momento para poder ser vulnerável, né? Recapitular o que foi dito aqui, pegar lições. Tem muitas coisas que eles falaram, eu acredito que você está vendo aí, puxa, posso fazer melhor aqui. Eu mesmo estava falando com a Rosângela, puxa, posso fazer melhor ali com meu filho. Então, todos vocês estão muito pensativos agora, né? Então, cuidado para não ficar muito culpado. Satanás trabalha com culpa, né? Então, vamos conversar com a esposa, com o marido, e juntos tomar decisões, para a gente poder ter uma família cada vez mais perto de Deus. E Deus sempre abençoa o arrependimento. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para mudar. Amém? E Deus pode fazer grandes coisas, eu tenho certeza que vai fazer. Para terminar, eu queria muito agradecer vocês. Pode. Eu queria dar uma dica para vocês de um livro, para vocês que têm meninos, homens na adolescência, acho que sobre esse ponto que ele falou sobre sexo. A gente está lendo um livro com o nosso filho, quando ele começou a entrar na adolescência, que fala sobre as mudanças do corpo e falam sobre várias coisas nessa área, né? Então, se vocês quiserem anotar o nome, se eu achar um livro aqui ainda, eu achar aqui o nome do livro. Bom, quem quiser falar comigo, eu vou procurar aqui, fala comigo que eu dou o nome do livro para vocês, né? Fala, Não. As mudanças. Segura aqui para mim. Peraí. Deixa eu agradecer. Fala assim, o que está acontecendo com o meu corpo? Do Dr. Walt Lamore com John Riddle. É isso aqui. Então, o que está acontecendo com o meu corpo? Dr. Walt, que nem Walt Disney, Walt, V-A-L-T, L-A-R-I-M-O-R-E, da Editora Vida. Obrigado. Queria agradecer muito vocês. Nós passamos dias incríveis aqui com vocês, desde o dia que vocês chegaram, na sexta-feira conosco, depois o sábado com os vídeos de igreja em casa. Ontem foi um dia fantástico para a igreja, e eu tenho certeza que muitos aqui também saíram com lições preciosas. Então a gente queria muito agradecer vocês. Espero que vocês voltem para o Brasil quanto antes aí novamente, para a gente poder passar tempo juntos, né? E eu queria que vocês pudessem reconhecer e agradecer muito o trabalho que eles fizeram aqui no final de semana. Então, muito obrigado, viu?